Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso canal Orquídea Alegria e mais uma vez é sempre um prazer estar com vocês. Hoje é sexta-feira e é dia do nosso vídeo, agradecendo a todos vocês, a cada um de vocês pelo retorno que vocês me deram quando semana passada eu pedi para você se inscrever no nosso canal, compartilhar e agradecer muito de coração, porque o retorno foi muito bom. Continuem nos ajudando, tá bom, gente? E também quero dizer a vocês que hoje nós vamos falar de algo muito interessante, que são as orquídeas que ganhamos de presente. Geralmente, você ganha uma orquídea de presente e você não sabe o que fazer. Depois da floração, você pensa assim, e agora? Não tenho experiência nenhuma com orquídeas. Hoje aqui no nosso canal, esse vídeo vai ser dedicado a você que ganhou uma orquídea de presente e não sabe o que fazer com ela. Com o acompanhamento do canto do nosso lindo sabiá, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje mostrando para vocês passo a passo, coisas que você não deve fazer com a sua planta depois que passa a floração e coisas que você deve fazer com ela. Bem, vamos responder algumas perguntas para vocês aqui nesse vídeo, que você também pode interagir conosco e dizer como é que você faz, o que você faz, né? Depois que passa a floração da sua orquídea que você ganhou de presente. Então, por que fazer o replante da sua orquídea logo depois que passa a floração? Vamos responder aqui para vocês. Como deve ser a rega da nossa orquídea logo que a gente faz esse transplante dela? Qual substrato devo usar? Que adubo devo usar? Devo usar algum adubo depois disso? A escolha do vaso. Hoje nós vamos plantar nesse vaso de barro, que é uma sugestão que eu quero dar para vocês. Realmente é um desafio termos plantas lindas assim. Nesse vídeo também eu quero mostrar para vocês uma orquídea que ela foi salva depois que foi embora a floração. A pessoa dona dela não conseguia, não sabia como cuidar. E a orquídea foi definhando e ficaram só as raízes. E a pessoa mandou um recado para mim, será que ela teria como salvar essa planta? E por incrível que pareça, gente, eu consegui salvar a planta, a orquídea, que antes era assim e depois quase foi morta. Olhem só, gente, o que eu fiz com essa planta? Primeiramente, eu vou contar para vocês que quando essa planta chegou nas minhas mãos, eu fiz esse processo aqui, com pedra, plantei ela essa garrafa de refrigerante, né, cortada, fiz alguns furos, coloquei pedras embaixo, tudo, para tentar salvar essa planta. Quando ela estava com 2 folhinhas, gente, veio um caramujo e cortou as 2 folhinhas dela. E aí, para minha tristeza, eu disse, não, agora eu não vou mais ter como salvar essa planta. Mas eu não desisti. Por isso é bom, gente, não desista da sua planta. Vale a pena tentar até o fim. E foi o que eu fiz com essa planta. Eu continuei tentando ajudar essa planta, mudei a planta de lugar. E o resultado é esse aqui. Olha, venham ver aqui. Olha só. Ela brotou, tá?
E por que eu mostrei as Phalaenopsis? Porque ela é exatamente uma Phalaenopsis, tá? E vou mostrar também para vocês o que eu fiz com uma Phalaenopsis minha e como é que ela está que plantei em um vaso de barro. Vamos responder a primeira pergunta? Por que fazer o replante da sua orquídea logo que passa a floração? Vem mais próximo aqui, Camila. Olhem só, gente, como que essa planta tá. Ela tá com raízes bonitas. Ela está aqui só no chip de coco. Não tem outra coisa aqui nessa planta, tá? Então, por enquanto, no momento, ela está bem. Mas, gente, logo, logo, ela vai começar a definhar depois que passar a floração, se não tomarmos algumas medidas. Dificilmente essa planta vai seguir adiante, até porque ela é uma planta grande, que ela já está grande, ó, se vocês observarem, ela tem 5 folhas aqui, então ela precisa ser feito o replante depois da floração, para dar uma condição de vida melhor para essa planta. Então, à medida que formos avançando, vamos respondendo as perguntas feitas no início do vídeo. Então, a escolha desse vaso de barro é porque a Phalaenopsis se adapta muito bem no vaso de barro. Olhem aqui, gente. Olhem aqui essa minha Phalaenopsis próxima de florir. Como ela está bonita. Olha o cacho que essa orquídea vai dar. Inclusive, gente, eu tenho vídeo dessa orquídea no meu canal. Tá? Phalaenopsis, a queridinha do povo, quando ela floriu. Ano passado, eu não consegui ter floração nessa planta. Porque, o que aconteceu? Deu uma praga de formiga, isso pode acontecer também, dentro do vaso. E eu tive que fazer o replante dela. Mas eu fiz no vaso mesmo, lavei bem, troquei o substrato e fiz o replante novamente. Porque aquele substrato antigo tinha cerca de 3 anos. Então é muito importante a gente fazer essa troca, porque essa planta aqui, para ela chegar até você, ela levou cerca de 3 anos, gente. Desde que ela veio um bebezinho. Então, esse substrato aqui, ele já está velho. Ele precisa ser trocado. As orquídeas, a gente deve trocar o substrato a cada 3, 4 anos. Certo? Então, esse é o motivo dessa minha orquídea ter sido atacada por uma praga de formigas. E eu troquei. Ano passado ela não me deu floração, mas esse ano a floração dela vai ser linda. Esse cacho tá lindíssimo. Se vocês observarem aqui, tem algumas folhas machucadas nessa planta, que foi pedra de granizo, gente. Caiu pedra de granizo aqui em casa e fez alguns machucados nas minhas orquídeas, inclusive nessa aqui. Tá? Essa aqui também é uma outra orquídea Phalaenopsis que eu estou salvando para uma pessoa que é do nosso canal, inscrita no nosso canal, uma amiga, a Cris. Ela também, gente, olha aqui, depois que eu trouxe para cá, ela foi atacada pelos granizos, tá? Não foi praga de animal, de bichinhos, né? Insetos, foi praga de granizo. Mas ela também está muito bem aqui, que eu coloquei aqui nesse musgo, ó. E se você observar, você vai ver que ela está emitindo raízes novas, está se desenvolvendo, tá? E isso aí a gente vai falar um pouquinho dessa umidade que a gente deve manter. Eu acredito que como as raízes já saíram, ó, tão lindas as raízes, ó, o velame lindíssimo, tá vindo um brotinho aqui, eu acredito que seja uma haste floral, tá?
Tô bem feliz que ela vai florir e eu quero devolver essa planta recuperada para minha amiga com floração. Eu prometi para ela, né? Então, é isso aí. Vamos então ao plantio no vaso de barro. O vaso de barro, gente, é muito importante você colocar embaixo o isopor. Por que o isopor? Você sabe? Bem, porque o vaso ele é de barro e ele é muito pesado. Então o isopor é leve. E o isopor é um material também que não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, não tem, é inerte, né? Então ele vai ajudar a filtrar o substrato da nossa planta. Então a gente vai fazer agora o plantio dessa planta que foi salva, para você ver como você vai fazer o plantio da sua orquídea depois que passar a floração, tá? Faça assim como nós vamos fazer aqui, que vai dar certo, você não vai errar. No fundo do vaso, você vai colocar isopor, tá? Olha só. Colocar isopor. Próxima pergunta. Qual substrato devo usar na minha planta? Tem um vídeo no canal que eu ensino a fazer o substrato que eu uso em todas as minhas orquídeas de maneira geral. Casca de pino, carvão e brita, tá? Esse é o substrato que eu uso em todas as minhas orquídeas, certo, gente? E eu tenho aqui um pouco dele preparado e esse substrato que nós vamos colocar dentro do vaso, tá? Eu peguei aqui essa trouxinha com casca de coco. Geralmente, se vocês veem, as Phalaenopsis vêm com bastante chip de coco. Então, eu vou pegar essa trouxinha aqui e vou colocar aqui embaixo, depois do isopor. Por quê? Eu quero que essa planta se mantenha úmida, tá? Você não é obrigado a pôr isso, você pode pôr só o substrato, tá? Agora eu vou pôr um pouco de substrato no vaso, tá? Aquele substrato preparado que a gente usa sempre nas nossas orquídeas. Você deve acompanhar no meu canal, eu tenho aí um vídeo que eu mostro esse substrato, passo a passo. Agora o próximo passo, ó, vamos tirar essa planta. Ela estava fácil de tirar. Por que que ela estava fácil, gente? Estava bem fácil, porque eu mantive a umidade dela com algumas raízes encostadas naquela pedra brita que eu coloquei aqui para salvar essa planta, tá? Coloquei pedra brita com um pouco de substrato e eu mantive isso sempre úmido para ela poder brotar novamente. Como consegui que ela brotasse? Olha só, essa raiz aqui era a raiz que mantinha ela alimentada, gente. Olha que interessante, ó. Essa raiz enorme aqui dela foi a raiz que ficou encostada e essa raiz alimentava essa planta com a sua umidade para ela poder vir. Porque, como eu falei para vocês, gente, era só a raiz. Não tinha planta aqui, não tinha nenhuma folha. E eu encarei esse desafio. Infelizmente, eu não gravei um vídeo antes, que eu gostaria de ter gravado. Um vídeo antes mostrando. Mas como eu não sabia se ia dar certo, eu não gravei nada. Então agora eu quero mostrar para vocês que nós vamos fazer esse replante. O que que eu quero fazer aqui, ó? Essa parte aqui, gente, ela tá completamente morta, tá? Se vocês verem aqui, ó, tá morta, ó. Tá quebrando fácil. Então eu vou dar uma limpadinha, ó. Tirar essa parte aqui. Aqui, ó, era onde ela tinha florido antes, viu? Mas ela
se desenvolveu um pouquinho mais para cima. Limpar um pouquinho ela aqui, ó. Ela conseguiu brotar. E eu fiquei muito feliz, que eu quero devolver essa planta para a pessoa. Inclusive, quero devolver florida. E vamos lá, então, plantar essa menina. Vamos deixar essa raiz grande, tirar mais um pouquinho. Então, depois de fazer essa limpeza, né? Cortei aqui, ó. Tá seco. A gente vai fazer o plantio dela agora. Gente, essa raiz que estava dando vida para essa planta, é essa raiz que nós vamos procurar manter aqui plantada no vaso. Então, vamos abrir um pouquinho aqui. Não tem mistério, tá, gente? Vamos pôr aqui. Essa planta, ela deve ficar com a frente para lá, ó. O vaso vai ficar na parede assim. Então, você pode botar, deve botar a frente dessa planta sempre para lá. A Phalaenopsis, você põe no meio do vaso. Você vai pegar essa raiz grande que está alimentando a planta e vai dar uma enroladinha para você colocar a sua planta assim, tá? Olha só. Para ela ficar assim. Aqui a gente vai agora completar, tá, gente? Vamos completar. Eu vou deixar essa raiz aqui para fora, pelo menos uma, tá? Que a Phalaenopsis, ela gosta de ficar com a raizinha exposta. Ela é uma orquídea monopodial. São aquelas orquídeas que crescem para cima. Então, ela vai crescer aqui. Vai crescer. E vai se desenvolver aqui essa planta salva, né? Que conseguimos salvar. E agora você pergunta, e a rega? A rega você pode fazer com mais frequência. O vaso de barro, ele seca muito rápido. Então você pode regar o vaso de barro de 2 a 3 vezes por semana. Tranquilo, gente, tá? Faça 2, mas faça o toque do dedo. Secou o substrato, você vê que tá muito seco, molhe um pouquinho. Só tome cuidado para não deixar muito úmido por causa das folhinhas novas que estão saindo aqui. No caso, a sua planta vai estar grande, né? Vai estar com folhas maiores, então você não vai ter muito esse problema. Então você vai regar a sua plantinha. A rega você pode fazer uma rega abundante na sua planta, tá? Ó. Molhe bem até a água começar a vazar embaixo do vaso, tá? Abundantemente, sempre que regar. Também fazer uma adubação nela. A adubação nessa planta, você pode comprar o NPK. No nosso canal, eu falo do extrato pirolenioso, que é um espetáculo, gente. Muito em breve, a gente vai estar, assim que o nosso canal monetizar, que a gente puder ter uma loja online, nós vamos poder vender o extrato pirolenioso para vocês. Vou ter que poder ter vários produtos para vocês, tá? Disponível para vocês comprarem para o desenvolvimento das plantas de vocês.
Acho muito importante você que acompanha o nosso canal aprender conosco e também usar os mesmos produtos que a gente usa, certo? Mas, por enquanto, você pode encontrar em qualquer mercado, tá? O NPK 10-10-10 já é muito bom para você que é iniciante usar a cada 15 dias. No início, use uma vez por semana, assim que você transplantar a sua planta, para dar uma ajuda, uma força maior para ela, certo? No final desse vídeo, você também vai ver a fotografia de algumas pessoas que foram presenteadas, contempladas com a camiseta do nosso canal Orquídea Alegria, tá? Vocês vão assistir e ver a foto de algumas dessas pessoas. E você pode ser a próxima no futuro, quem sabe, né? Esse é o nosso uniforme do canal, aqui no YouTube. E futuramente poderá ser você apresentada por uma camiseta como essa. A pergunta que as pessoas responderam lá foi: quais as 3 alegrias de alguém que cultiva uma orquídea? É um vídeo que a gente tem lá no canal. E essas pessoas responderam de maneira correta, né? E a pergunta que foi feita lá no vídeo, quais as 3 alegrias de quem cultiva uma orquídea, as pessoas responderam de maneira correta e elas ganharam, né? Vou colocar aqui 3 pessoas no final do vídeo. Tem mais pessoas, mas como elas ainda não me mandaram a foto vestida na camiseta, eu não vou poder pôr. Mas seria a resposta que seria: enraizamento, brotação e floração são as 3 alegrias de quem cultiva uma orquídea. Confira no final do vídeo as 3 pessoas premiadas, contempladas com a nossa camiseta do canal. Olhem só como a orquídea Phalaenopsis gosta de um vasinho de barro. Olha o enraizamento dessa planta, gente. Que linda que ela tá. Olha só, quanta raiz, tá? Raiz saindo, inclusive, para cima aqui, tá? Por isso que eu quis mostrar para vocês que vocês devem, ao ganhar uma Phalaenopsis de presente, plantar no vaso de barro, porque ela se dá muito bem. Ela aceita muito bem o vaso de barro. Então, o que você achou? Fala para nós se você entendeu o passo a passo do que fazer com a sua orquídea depois que ela passa a sua linda floração. Dê uma condição e uma qualidade de vida melhor para ela. Dê o seu like mais uma vez. Se inscreva lá se ainda não se inscreveu no nosso canal. E é sempre um prazer, toda sexta-feira, estar aqui com vocês, ensinando, ajudando e dando dicas para vocês cuidarem das plantas, das orquídeas de vocês. Muito obrigado e um beijo a todos.